This meeting is being recorded. Os irmãos estão informados já, eu creio que eu estou morando mais ou menos na parte central de Portugal. A cidade é Leiria, Marinha Grande. Nós temos aqui basicamente agora 3 pequenas frentes de trabalho. Uma aqui em Marinha Grande, onde estamos. A outra é Leiria, onde está o Gavin e Janete. Esse casal australiano, que eu acho que vocês conheceram aí em Curitiba, né? Vocês lembram bem dele, né? Deles. E também veio um casal brasileiro que tem um bom conhecimento bíblico, muito zelo pela palavra, e está se reunindo conosco, e na região onde ele está, que é uns 10 quilômetros do outro lado de Leiria, isso fica daqui da minha casa, uns 20 quilômetros, 25 quilômetros, e lá ele tem algumas famílias que está trabalhando também. As dificuldades talvez sejam as mesmas que vocês sentem aí. Primeiro, a questão da reunião presencial. Nós tivemos esse ano todo quase já sem reunião, esse começo de ano. Nós tivemos agora umas 3 ou 4 reuniões que foi presencial. Inclusive, hoje os irmãos estão aqui ainda, que estiveram de manhã na reunião. Então, a dificuldade é que nem todos conseguem acesso online e nem todos ficam animados em se reunir online, especialmente novos, pessoas que estão começando a estudar a Bíblia. A outra dificuldade é mesmo que com essa situação, nosso espaço ficou prejudicado. Nós tínhamos um espaço assim um pouco apertado para 20 pessoas, talvez desse para 25, bem junto. Com a situação do vírus, ficamos em dificuldades. E também nós tínhamos no ano passado feito uma espécie de conferência, onde convidávamos, com um tema bastante atrativo, convidávamos pessoas que estão se aproximando agora do Evangelho. Então, fazíamos um jantar ou uma refeição, outra refeição, e apresentávamos um tema interessante, e nós fizemos 2 no ano anterior, antes do vírus, em final de 2019. Fizemos 2 dessas com uma frequência muito boa de gente nova, que não tinha vindo ainda à igreja, que nem estava ainda fazendo o curso. Mas aí nós tivemos esse impedimento. Então, nós sentimos essas dificuldades. Contudo, temos algumas famílias que chegaram do Brasil, tem outros que estamos dando estudo aqui, vamos até a casa deles dar o estudo. E temos um grupo pequeno, mas que está se reunindo e que percebemos um aumento. Mas como não tivemos nenhum batismo ainda nesses 4 anos aqui, já quase 5, né? Isso acaba deixando a gente um pouco triste, né? Mas, por outro lado, a obra de Deus, e o que importa é que nós consigamos fazer com convicção do que Deus quer que façamos. Então, nesse sentido, estamos aqui batalhando com o trabalho. A Deise tem vários contatos com senhoras, a Janete também, fazem encontros para estudar a Bíblia. Nós temos um modelo chamado Descobrimento, onde a gente procura instigar a pessoa a ela própria descobrir as verdades no texto que a gente escolhe. Então, tem sido assim o trabalho. Graças a Deus, estamos animados, apesar de todas as dificuldades. Nesse momento, em relação à família, estamos esperando mais um neto, e a Deise foi lá para ajudar a nossa nora e filho. Então, ela está agora na Alemanha para dar apoio a eles, que deve nascer nesses dias, o 3º filho deles e neto nosso. Então, estejam orando por nós, nesse sentido familiar também, nos projetos do Henrique. Henrique ainda está a viver conosco, vivendo em nossa casa ainda, mas tem aí vários programas para desenvolver, está trabalhando com um grupo de Lisboa, está lá esse fim de semana, e deve também, possivelmente, ir para um curso na Alemanha. Então, estejam orando por nós. As dificuldades são muitas, as lutas são grandes, mas Deus tem nos animado. Pois bem, irmãos, para não cansá-los, eu deixo só essas informações, mas se depois quiserem perguntar, tenham toda a liberdade. Eu quero convidá-los hoje a um texto que eu sei que é bem conhecido vosso, mas quero pegar um versículo só no contexto de Lucas 21. Lucas capítulo 21, nós vamos pegar só o verso 28. O contexto todo estaria do verso 7 a 10 e 25 a 28, onde Jesus Cristo fala sobre o futuro.
Em resposta à pergunta dos discípulos, ele fala sobre o futuro. E o versículo 28, que nós vamos ler agora, ele só, por si só, já tem 3 divisões. E ao ler, eu gostaria que você percebesse quais são as 3 divisões do versículo, que são as que nós queremos falar. E nós queríamos falar com esta mesma ordem ou conselho de Jesus. Basicamente, diríamos um conselho dele para você, para mim, nesse contexto das profecias dos fins dos tempos. Então, eu queria pegar esse versículo 28, vamos ler, e já deixo com vocês essa observação. Quais são as 3 divisões deste verso? Pois é isso que vamos falar. Lucas 21, 28 diz assim: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos orar. Pai, nós somos teus servos, a tua igreja, teu povo, e nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo para pedir que o Senhor, com teu Espírito, fale ao nosso coração e transmita esse mesmo gozo e alegria da tua presença e da tua palavra, Senhor, o estímulo para a nossa alma e o sentimento de que devemos seguir o teu conselho. Pai, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que vocês perceberam que o verso está dividido em 3 partes. O versículo diz, vou ler mais uma vez, e aqui eu tenho outras versões, inclusive eu peguei outra versão da Bíblia, onde diz, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Uma outra versão ainda diz, portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês está próxima. Mais uma versão dizendo, quando estas coisas começarem a acontecer, endireitem os seus corpos e levantem as suas cabeças, pois a libertação de vocês se aproxima. E então nós temos a primeira grande divisão aqui, e na verdade a mensagem de Jesus é: erga os olhos, erguei os vossos olhos. E a primeira grande divisão é esta: quando estas coisas começarem a acontecer. Então, esse é o primeiro momento que o versículo chama-nos para o contexto que Jesus estava falando. E Jesus estava falando dos sinais, dos fins dos tempos. Falava das manifestações da natureza, os grandes terremotos, grandes problemas na humanidade, epidemias, tudo que vocês conhecem, que são sinais dos tempos. E quando ele dá essa informação toda, ele diz, quando começar a acontecer, erga os olhos. E nós estamos vivendo esse tempo, eu estou convicto disso, convencido, que já vimos muitos sinais. E os sinais se intensificam de uma maneira admirável. E então, o desafio do Senhor Jesus é que desde o começo o nosso olhar se volte para cima. Nesse sentido, nós temos aqui essas 3 partes do texto. A primeira, podíamos dizer que é uma profecia sobre o tempo, o quando começar. A segunda é uma recomendação, o que fazer no meio das situações de transformação do nosso mundo, de crise no mundo, de situações diversas. Então, é uma recomendação, a segunda divisão aqui. A terceira é uma promessa. A terceira, ele diz, há redenção para você. Há um dia em que seremos libertos. Há um momento de intervenção divina. Deus vai interferir na história humana. Os sinais apontam o momento do encontro. E então, são 3 áreas muito significativas. O conselho de Deus é para que seus filhos desprendam-se cada vez mais, cada dia mais, das coisas do mundo, a olhar para cima. Que esse olhar para as coisas celestiais nos motive a enfrentar os desafios que cada dia criam mais dificuldades, são mais difíceis para nós.
façam a sua obra enquanto a fazem, mantenham o olhar para cima. Parece que esta ideia está aqui circulando nesse texto. Agora, quando erguer os olhos para cima? É a primeira questão. Os sinais deveriam nos levar a olhar para cima. Agora, pela visão dos sinais, quando estas coisas começarem a acontecer. Nós não temos um versículo dizendo de um momento de começo. No Velho Testamento, usando o exemplo do povo de Israel, havia um começo. Havia um começo. E esse começo da libertação de Israel vinha com a assinatura do império, do imperador, do Ciro, ou seja, lá do Artaxerxes, ou eu não lembro agora o nome da pessoa que deu a assinatura, liberando Israel para retornar à sua pátria. E, nesse sentido, começaria, segundo Daniel, as 70 semanas para o povo de Israel, para a vinda do Senhor. Então, Israel tinha uma data de começo. E aqui Jesus diz quando essas coisas começarem a acontecer, mas não nos dá uma data. Então, quando começamos a ter a percepção de que os sinais estão já acontecendo, devemos começar a olhar para cima. E eu acredito que isso também, não tendo uma data de começo, mas tendo uma informação sobre o começo, eu acredito que também isso levou a igreja, no decorrer da história, a sempre observar as situações do seu mundo e perguntar, será que é agora que o Senhor vem? E poderia ser uma situação local, poderia não ter este aspecto universal que está tendo hoje dos sinais, mas a igreja ficava atenta, será que este é o sinal? E aparecia depois de alguns anos outra vez uma outra situação, e a igreja ficava atenta, será que é este o sinal? Então, nesse sentido, foi positivo que o Senhor não disse, vai começar com a assinatura da ordem, como foi lá com o caso de Israel, mas disse, quando estas coisas começarem a acontecer. Eu acredito que todos nós somos de opinião hoje que não estamos no começo desse fim, mas estamos já bem avançados nessa demonstração dos sinais. E então é preciso que a igreja olhe para cima. E eu queria dizer que os sinais, se nós podemos colocar alguma coisa que pudesse ser o começo, o que nós colocaríamos? Se você pudesse pensar assim, eu acho que o sinal, este sinal ou aquele sinal, seria o começo. Começo desse fim do fim, né? Porque o começo do fim dos tempos começou já lá, Jesus dizendo que chegou o fim dos tempos. Era o último período, o período da graça. Mas esse começo do fim, o começo quando Cristo já logo vai chegar, os sinais, os acontecimentos. O que nós colocaríamos dizendo, eu creio que é este o sinal? Eu não estou querendo marcar datas, porque a Bíblia não marca, mas eu colocaria o retorno de Israel. Eu colocaria como começo, não dos sinais, porque os sinais já tinham começado antes, mas um começo de marcação de tempo do que a Bíblia diz, tempo do fim dos gentios, tempo em que finda o tempo dos gentios. Fim do tempo dos gentios, em Lucas 21, 24, estamos aqui com o texto aberto, e ele diz, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, se eu fosse escolher um sinal para colocar como data, sem dar ênfase demasiado a isso, e sem querer dizer que isso é assim, mas eu escolheria, eu elegeria, daria meu voto, que ao Israel ser restaurado como nação, indica que o tempo dos gentios começou a findar, está findando. Parece aquele momento quando a igreja começou
e Israel estava descendo, Israel estava fechando o seu tempo das 69 semanas. Agora Israel começou e a igreja que está fechando o seu período, o tempo dos gentios. É assim que eu vejo nessa questão que Jesus fala, quando virdes estes sinais. Quando os sinais se tornaram mais intensos, se você pegar uma estatística, vai perceber que dos anos 1800 para cá, o aumento foi tremendo, astronômico, na área dos terremotos, os vulcões, a natureza toda se manifestando, e também a própria humanidade em grande confusão. E os últimos anos agora, as guerras e rumores de guerra são tremendos, né? Dos últimos 100 anos para cá. Então, podíamos dizer assim, que temos toda a motivação para olhar para cima, para olhar para o alto e pensar, o Senhor está mesmo voltando. E esta é a primeira questão. A primeira situação é pela visão dos sinais. A segunda razão para erguer os olhos é pela felicidade dessa esperança, a alegria dessa esperança. Então, ele cita o apóstolo Pedro, quando fala sobre isso, no capítulo 1, versículo 19, ele diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, nós temos aqui o apóstolo Pedro falando da mesma situação da volta do Senhor, e ele diz que é como uma luz no fim dos tempos, no fim do túnel, podíamos dizer, túnel do tempo. Então, o Senhor diz, temos muito firme a palavra profética e fazeis bem em estar atentos. Então, por que é que eu decidi falar desse tema? Eu não sei quantos irmãos têm falado sobre esse tema ou ouvido sobre esse tema, mas eu gostaria que nós pudéssemos ser motivados a tirar um pouco os nossos olhos do movimento do mundo, porque as notícias são assustadoras, intimidadoras, e voltarmos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer. Então, esta primeira questão, como uma luz no fim dos tempos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar sobre como você tem visto, sido orientado como uma luz que orienta-nos. Você tem recebido essa orientação que vem do Senhor? E há um irmão que se reúne conosco, irmão Sandro, e ele, nesta semana, contou-nos que, na última reunião de oração, enquanto alguém orava por um negócio que ele tinha que tomar uma decisão, a decisão de começar um negócio na sua família, uma área de uma empresa. E no momento em que ele orou assim, e que ele estava orando, ele sentiu que devia deixar isso para mais tarde, para quando ele tivesse a casa dele, então ele ia poder colocar isso em melhor condições. E contou isso assim como sendo a direção de Deus naquele momento, na hora da oração. Como tem sido a direção de Deus na sua vida? Tem surgido momentos em que essa luz da comunhão do Senhor, da palavra do Senhor, te traz uma orientação segura de como deves agir? Você tem recebido essa orientação divina nos negócios? Especialmente agora, quando muita gente perde emprego, muita gente está perdendo a sua própria empresa, talvez, por causa da crise. Nós não sei o que se passa com cada um de vocês, os irmãos que estão aí em Quatro Barras, ou outros lugares, mas a gente sabe que a crise está aumentando. E quando chegar ao momento desta situação, nós vamos ter o coração voltado para a orientação do Senhor, ou teremos perdido a noção das coisas, a visão do caminho que Deus quer? Porque se olharmos para baixo, com certeza vamos nos desorientar por causa da situação do mundo. Por isso o Senhor diz, erga o olhar, busque mais do Senhor, seja melhor orientado pelo Senhor. Um outro aspecto necessário para a luz brilhar no túnel do nosso tempo é a consagração. Eu me lembro, quando criança,
que quando vinha uma visita, alguém avisava, olha, vem aí um tio, vem um amigo visitar. Uma das primeiras iniciativas da minha mãe era limpar a casa. E nós tínhamos a responsabilidade de varrer o pátio. Esta é a mesma coisa em relação ao Senhor. Se nós olhamos para cima e nós temos essa esperança, nós começamos a nos purificar desses erros. Nós começamos a permitir que o Senhor trabalhe em nosso coração e nos santifique. Então, esta é uma das razões para Jesus Cristo dizer, olhe para cima. Porque se a gente olhar para cima, nós vamos cuidar da nossa condição espiritual. Porque a gente está aguardando a chegada do Senhor. A gente está ansioso pelo Senhor e por isso a gente vai acabar limpando, purificando, consagrando, priorizando a obra de Deus, a vontade de Deus, sabendo que o tempo é curto. Então o Senhor estava mesmo desafiando seus discípulos para estas áreas, estas situações, onde pudesse ganhar esperança quando o mundo não tem esperança. Receber orientação divina quando as pessoas estão perdidas nos seus intentos, nas suas obras. E também purificar a vida pela expectativa da sua chegada. Eu não tenho dúvidas que Deus está realmente nos chamando para isso, para cuidarmos especialmente dessas 3 áreas. Criarmos uma expectativa maior em busca da palavra, para que também possamos oferecer aos que não têm esperança, esta esperança viva. Uma terceira situação dentro dessa questão da visão dos sinais é que, ao perceber os sinais, percebemos a proximidade do encontro. E um dos elementos que nos faz observar esta proximidade do encontro de Jesus é que a Bíblia também fala de um tempo onde há um controle total da humanidade. Eu achei muito interessante uma notícia na área, falando dos cientistas na Inglaterra, uma notícia de um jornal inglês, e ela diz assim, cientistas, membros de um subcomitê de resposta a emergências pandêmicas do governo Reino Unido, manifestaram arrependimento por utilizarem táticas de amedrontamento para moldar o comportamento da população durante a peste chinesa. Aqui é a palavra de cientistas que provavelmente ainda têm uma consciência mais ativa, porque, infelizmente, muitos dos líderes deste mundo, sua consciência está esmagada e talvez, como Paulo diz, consciência cauterizada, mas aqui parece que eles demonstram uma certa consciência de terem cometido um mal em usarem dessa situação do que acontece com essa pandemia para impulsionar as pessoas a um controle através do medo. E não é exatamente o que estamos vendo, que a humanidade está sendo toda direcionada. Eu, quando penso assim, eu lembro daqueles rebanhos muito grandes de bois, né? E as pessoas têm que, em determinado tempo, vaciná-los. Então, faz com que todos cheguem a um espaço fechado. E ali, nesse espaço fechado, vai fechando mais e mais, até chegar num corredor apertado. E desse corredor apertado não há escape. E assim parece que está acontecendo com a humanidade. Mas nós temos um escape. Nós podemos olhar para cima. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a esperança do Senhor. Então, é muito interessante este uso de uma situação para intimidar. Satanás usa muito o medo para controlar as pessoas. Mas a palavra do Senhor nos diz, quando Paulo escreve a 2ª carta de Timóteo, ele diz, no capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de medo. Nós podemos estar fortes e firmes, mesmo que todas as coisas sejam abaladas, e mesmo que nosso próprio corpo seja abalado, mas que a nossa saúde seja abalada.
mas o Senhor nos deu esperança suficiente para estarmos ainda assim com o olhar para cima, para não nos prendermos aqui embaixo. O segundo ponto deste versículo é exatamente esta frase: olhar para cima, levantar a cabeça. E eu gostaria de perguntar qual é a razão para isso, ou que benefício nós temos em erguer a cabeça. Achei interessante que eu coloquei na internet aqui a busca com esta frase: benefícios de erguer a cabeça. E achei interessante uma resposta: cabeça erguida e peito aberto. A postura pode afetar seu humor na quarentena. Pode não ter nada a ver conosco, mas são propostas que as pessoas acham: se você olhar para cima e ficar com coragem, você vai vencer mais facilmente. É verdade, mas o que é que pode nos dar ânimo para olhar para cima e ter coragem? É o Senhor. O mundo não tem esta capacidade ou este recurso. Erguer a cabeça e seguir em frente. A ideia é esta. O apóstolo, quando fala aos Filipenses, ele diz: uma coisa eu faço, e é que deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós somos instigados a olhar para cima por esta razão, né, também. Mas eu coloquei algumas razões que podem nos firmar o olhar lá em cima. E a primeira delas, eu creio que está relacionado, sem dúvida, ao primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E eu coloquei aqui: erguer a cabeça para adorar, para buscar ao Senhor. Ocupe-se da adoração. Adoração é um tipo de admiração de Deus, quando admiramos as obras de Deus. E o salmista diz: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Concentre-se em adorar a Deus. Concentre-se em olhar para as obras de Deus. Quando você vê Jó atravessar a sua prova, ele só chega vitorioso no final porque Deus ocupou o centro da sua visão. Ele deixou de olhar todas as outras coisas para olhar quem é Deus. E não aceitou qualquer afirmação contrária ao caráter bom e santo de Deus. E esta foi a grande batalha dele: manter-se firme com seu olhar para o Senhor. Então, concentre na adoração. Uma segunda forma de manter o olhar em cima é aquilo que envolve aquilo que nos mostra que temos visão ou vitalidade espiritual. Seria envolver-se com a obra de Deus. Uma mente desocupada, uma vida vazia, sem uma atividade, pode ser uma vida que está em perigo. Mas nós temos um ministério. Jesus Cristo, falando em João, ele falou também de erguer os olhos, e ele disse aos discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Então, uma forma de manter os olhos no alto é reconhecermos que há um ministério para a nossa vida. Nossa vida não é uma vida só para este mundo. Pelo contrário, deveria ser, com os recursos do mundo, projetarmos aquilo que é maior, a vida eterna, a vida espiritual. Uma terceira situação que pode nos ajudar a aprender o olhar em cima é o que está em Provérbios 23, verso 5. Reconhecer a verdadeira riqueza. Ali diz: porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Ele está dizendo: você vai ficar olhando para isso aqui debaixo, que não é nada, que passa, que desaparece? Você vai prender o teu olhar nessas coisas? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Ele diz: você vai ficar olhando para isso aqui, que cria asas e voa e vai como se fosse a águia, diz ele aqui, né? E deixará de estar no nosso controle. Tiago também fala: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Então ele diz: por que olhar para esse mundo que passa?
quando podemos enriquecer o nosso coração com o olhar no mundo espiritual. Uma quarta situação que pode nos prender o olhar em cima é o que Jesus Cristo disse em Mateus 6:26. Ele falou no mesmo sentido de olhar para cima, pela fé no suprimento divino. E lá ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, esta é uma das áreas que deve prender nosso olhar, o suprimento divino. Não se deixe abater quando as circunstâncias no mundo se complicam e você já não sabe o que vai fazer amanhã. Porque o Senhor diz aqui que podemos olhar para cima e ver o que ele criou, as aves dos céus, que ele sustenta. O Salmo 121 também diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Vem do empréstimo bancário? Ou vem do apoio social? De onde vem o meu socorro? E vocês sabem, a resposta está lá no Salmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele levanta os olhos para os céus, ele diz: os céus e a terra. O domínio da sua vida está centrado, ou seja, o seu olhar está centrado nos céus para domínio de todo o seu caminho. Queria falar, então, da terceira área que Jesus apresenta aqui. Primeiro ele fala dos sinais, depois ele fala de olhar para cima, e por último ele diz da razão maior que deve nos motivar, que é a recomendação que ele faz. Ele diz: a vossa redenção se aproxima. Ele termina o versículo dizendo: porque a vossa redenção se aproxima. Então, aí vem a questão: você precisa ser liberto? Precisamos ser libertos? Precisamos ser libertos do quê? Há muitos cristãos que talvez não acham que precisam ser libertos. A vida está muito bem assim. Para alguns, talvez até pensem que Jesus voltando vai interromper certo processo de coisas ou planos que está fazendo, e talvez até ele pense que não é tão bom que Jesus venha agora, né? Não há aquele sentir necessidade de ser liberto. Há um grupo de irmãos nossos que tem esse sentimento muito profundo. São irmãos que estão sendo perseguidos, são irmãos que estão sofrendo em lugares onde a fome está matando muita gente, são irmãos que não têm liberdade como nós temos de cultuar, e esses, nas suas situações, estão esperando a libertação. Que bom se nós tivermos esse sentimento. No exemplo da redenção de Israel do Egito, pelo menos os últimos 80 anos foram de grande sofrimento. Quando começa a história de Moisés, é o momento que Faraó está jogando os meninos no rio, aliás, matando, né, jogando ao rio Nilo, e Moisés estava com 80 anos quando foi para libertar Israel. Então, pelo menos 80 anos de história, Israel estava sofrendo muito como escravo do Egito. Então aparece o libertador, aparece Moisés e Deus se manifesta e o liberta Israel. Eu não sei se nós vamos ter que passar, todos nós, a igreja que ainda está num mundo livre, que ainda não tem tanto sofrimento, se nós vamos ter que passar também por uma situação dessas. Mas é preciso sentir necessidade de ser liberto. E se a vida está muito acomodada e muito boa para nós, provavelmente espiritualmente estamos muito fracos. Porque aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se você decidir orar muito por dia e ler a Bíblia, você vai ser atacado. É por isso que orar e ler a palavra é sempre uma grande luta. Precisa ter muito esforço para manter um período de oração e leitura rigorosamente cada dia, porque há uma batalha, há uma luta muito grande. Então, se a vida está muito boa, que você não sente necessidade de libertação, provavelmente está faltando
se integrar mais profundamente na obra de Deus, onde vai sentir as grandes batalhas e vai sentir necessidade de que o Senhor volte. Eu assisti esses dias um documentário sobre a igreja no Irã. Aqui se chama Irã ou Irão. E eles estavam falando que é a igreja que mais cresce no mundo, lá dentro. Igreja perseguida. Pessoas que não têm liberdade de culto, que se reúnem nas famílias, 2 ou 3 pessoas. Há poucos dias eu vi uma outra informação de que 2 irmãos foram açoitados porque estavam numa família celebrando a ceia. E dizem, nesse documentário que assisti, dizia que a igreja que mais cresce é aquela do Irã. Deus está se manifestando profundamente lá. Jesus tem se manifestado muito àquele povo, porque Deus realmente quer mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, quando pensamos na libertação, eu queria lembrar aquilo que Paulo fala aos Romanos também. Capítulo 8, verso 18 a 23, ele fala especificamente desse tema. Ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Será que é isso que sentimos, irmãos? A condição de Paulo, desta igreja, era uma condição muito difícil. Eles eram muito perseguidos nesta época. E Paulo fala algo muito precioso. Ele diz como ele sentia desejo de que o Senhor voltasse, que o Senhor viesse para redimi-los. Se Deus permitir que agora, nesses tempos, a igreja sofra mais, por causa das condições financeiras do mundo, por causa da crise financeira, ou por causa das doenças mesmo, por causa de todo o problema que está aí, que nós não venhamos, com o nosso olhar para baixo, mergulhar numa atitude de incredulidade, mas com o nosso olhar para cima, triunfar pela fé em Jesus. Que nós possamos não nos intimidar, mas fazer a vontade de Deus e olhar para cima e vencer. Eu quero finalizar com uma pequena história que aconteceu na Tailândia. Vocês devem lembrar daqueles rapazes que, quando foram comemorar um aniversário de um deles, o professor deles levou-os para as montanhas e desceram em cavernas. Desceram muito profundo e depois houve uma grande chuva e houve algum problema lá dentro que eles ficaram presos lá. Vocês lembram dessa história? E eu fiquei imaginando a cena da libertação deles, comparando com a nossa libertação, se nos sentirmos assim aprisionados também. Eu imagino aquele esforço tremendo que teve que ser feito, houve apoio de várias partes do mundo, ideias de um lado e de outro para tentar vencer o problema que estava lá, porque inundou algumas partes que eles tinham que passar, não tinham mais por onde passar, de volta para cima, estavam fechados na escuridão da caverna, até que foi possível resgatá-los. E eu fico imaginando quando eles olharam uma pequena luz, que era o fim do túnel onde tinha saída, a alegria deles, o gozo deles, quando eles tinham a vista da saída, a libertação deles. E quando eles saíram, e lá estava uma multidão esperando, e eles saíram e foram abraçados,
eles foram libertos. Eles foram libertos. E é isso que significa libertação. Então, Jesus, quando falou, quando vocês verem esses sinais, quando virem esses sinais, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Se nós sentimos a prisão, a angústia do mundo, a luta contra o pecado, há uma luta tão intensa contra o pecado hoje, estamos tão aprisionados a tanta informação, informações tão urgentes e rápidas que chegam até nós e que podem nos atribular o coração. E é possível que em alguns momentos da nossa vida a gente venha se sentir assim aprisionado. Se o teu coração está aprisionado a algum problema, alguma dor, algum sofrimento, olhe para cima, porque o Senhor virá. O livramento do alto virá. Que Deus nos abençoe para pensar nesse momento, quando o Senhor voltar e quando nós encontrarmos os nossos queridos que estarão à nossa espera na chegada. Que seja uma sensação ainda mais forte do que a daqueles jovens libertos daquela caverna. Deus nos abençoe. Ao perceber os sinais, como estão fortes hoje, olhe para cima. O Senhor está chegando. E que possamos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez agradeço em nome da igreja, a participação do nosso irmão. Foi Um prazer. muito edificante e que nós possamos realmente estar pensando nas coisas do alto, né? Amém. Muitas vezes nós nos desviamos o olhar, né, para um lado para o outro, mas sabemos que o nosso norte é somente o Senhor Jesus. Que seja essa a ambição de cada coração aqui nessa manhã. Eu pediria ao nosso irmão Bertoldo para encerrar com a palavra de oração. Aí, após a oração, os irmãos estão em liberdade. Nosso irmão Bertoldo, por favor. Senhor Deus Pai, nós chegamos a Ti, nós agradecemos pela mensagem que nós pudemos ouvir e o alerta que Tu nos deste mesma, que realmente nós estamos nos dias finais da era da graça e que realmente nós possamos olhar para o alto. Tantas vezes nós estamos tão preocupados com coisas que acontecem, amedrontados também, foi falado também que é proposital até certo ponto de amedrontar as pessoas, o mundo, mas nós temos a nossa segurança em Ti. Nós temos um futuro maravilhoso que o Senhor Jesus nos proporcionou através dando a sua vida por nós, pagando todos os pecados e temos uma certeza de vida eterna. Mas realmente nós precisamos pensar mais a sério em que dias nós estamos vivendo, olhando para ela também, que é realmente o termômetro das coisas que estão acontecendo, que talvez o maior sinal seja a volta de Israel à sua terra, como prometeste, e realmente que a figueira que já brotou, e então realmente nós possamos pensar mais e mais nisso e estar também tranquilo na tua confiança, na tua palavra e vamos viver em paz mesmo. Agradecemos por esse dia, agradecemos pela vida que tu dá, agradecemos por tudo que tu nos tem dado, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Estão todos em liberdade, então. Bom domingo para todos. Mais Obrigado. uma vez, obrigado, irmão Claudinho.